Olá, bem-vindo ao Z-Talks, o podcast oficial da Zadara Brasil. Meu nome é Raul César e junto com você nós vamos entender como a Hybrid e a Multicloud te auxiliam a criar ofertas com GPU além da inteligência artificial. E para nos ajudar nessa temática, o nosso convidado já esteve aqui. É o nosso diretor técnico para a América Latina, o André Silva. Bem-vindo, André. Muito prazer estar aqui de novo. Obrigado por ter aceitado o convite e voltar, cara. Imagina. Eu sinto que a gente também segue muito ondas de hype. Por exemplo, o hype do momento, querendo ou não, é falar sobre inteligência artificial. E por causa do hype da inteligência artificial, a gente vê bastante notícias e informações e tendências a respeito de GPU, né? Mas a GPU por si só, ela não é uma novidade. Ela é um recurso, um periférico que já está disponível em data centers e infraestruturas há um bom tempo. E tem, inclusive, outras aplicabilidades além da própria inteligência artificial. Na tua opinião, baseado no teu conhecimento, quais workloads ou aplicabilidades que também podem se beneficiar de GPU além da inteligência artificial? Bom, a GPU ela nasceu inicialmente para fazer a modelação de 3D, renderização de imagens, CAD, por exemplo, e Não é só para jogo de videogame. não é para só jogo videogame. Por exemplo, digamos, os filmes de animação são feitos e basicamente renderizados em cima de GPUs. Essas animações exigem teras e teraflops de processamento, cálculos matemáticos que se repetem, e aí se diferencia, um pequeno parênteses, do que é uma CPU para uma GPU, que a CPU tem capacidade de computação também, de fazer cálculo, porém, ela não tem a mesma capacidade de fazê-lo de maneira paralelizada e complexa. Perfeito. Então, digamos que uma forma de exemplificar seria, imagina que você tem 2 navios num porto, esperando receber cargas, containers. A CPU, ela pode levar, considerando caminhões e containers em cima de caminhões, ela pode levar algumas filas de caminhões organizados e chegando direitinho e carregando esse primeiro navio. A GPU, sendo o segundo navio, ela consegue levar não somente um caminhão em fila, ela consegue levar várias filas em sequência e paralelas para encher muito mais rápido essa tarefa de encher o navio de containers. Então, o paralelismo e a capacidade de cálculos complexos é o que dá esse poder da GPU de entregar, por exemplo, os cálculos necessários para fazer uma rede neural, fazer uma aprendizagem de uma inteligência artificial, do machine learning. Eu lembro, por exemplo, tive um projeto muito grande nos anos 2008, 2009, numa petrolífera, não vou citar o nome, onde GPU naquele momento não era a principal forma de processamento para HPC, o High Performance Computing, né, computação de alta performance. Não sei se tu sabe, os grandes computadores do mundo, né, os maiores, eles são compostos por vários nodes, e isso forma um HPC, um cluster de alta performance com uma capacidade de processamento muito potente. Isso é utilizado, por exemplo, para fazer análise de cálculo e de prospecção de fundo de mar, para você encontrar, saber exatamente onde vai perfurar para encontrar petróleo. Você está mapeando o oceano e esse cálculo do fundo do oceano é feito através de renderizações e milhões e milhões de cálculos simultaneamente para conseguir acertar um ponto-chave onde vai ser feito o furo. Para outras aplicações, por exemplo, para simulação de fluidos, simulação de ar numa aeronave. A Embraer, por exemplo, utiliza HPC para fazer as simulações na criação de aerodinâmica de aviões. Perfeito. A Magneti Marelli, como exemplo, para melhorar os bicos injetores de um carro, também usa simulações em computadores, e essas simulações fazem milhões de cálculos simultâneos e precisam de ter um resultado rápido. Perfeito. Esses cálculos, numa CPU normal, não seria possível, porque exige um paralelismo de cálculos enormes simultâneos. Então o HPC veio para isso. Junta-se a isso, eu lembrei dessa petrolífera porque naquela época eles começaram a fazer testes de HPC de clusters com GPU, mas não era uma GPU comum, era a GPU de um PlayStation. Uau, sério? Eles montaram um cluster de PlayStation
Capaz. Exatamente, para começar a tratar e utilizar GPUs para esse tipo de cálculo. Então, a aplicação da GPU vai muito além do que só o videogame, como tu comentou, e leva a um novo patamar a questão de capacidade de cálculo dentro de uma computação. Por isso que a inteligência artificial, que necessita de fazer algoritmos complexos e simultâneos de maneira paralela, eles são executados com melhor rendimento em GPUs. O blockchain e o Bitcoin, para encerrar a minha resposta, também é uma aplicabilidade de GPU. Necessita, porque eles fazem, às vezes, é o mesmo cálculo, o mesmo algoritmo. O algoritmo pode ser complexo, mas ele executa isso milhões e milhões de vezes seguidamente, assim, de forma paralela, para obter um resultado mais rápido do que ele tem como cálculo que poderia ser feito numa CPU. Sim, com um tempo muito menor do que a GPU pode pelo paralelismo. Não, você deu bons exemplos de perfis de clientes que utilizam GPU como óleo e gás, a grande indústria, como você mesmo mencionou. Data Lake, Data Mining também se beneficiam de GPU de alguma forma, e o que se aplica também a grandes bancos, grandes empresas prestadoras de serviço como call centers e aglomerados de montanhas de dados que às vezes o cliente talvez até não usufrua da maneira que ele poderia usufruir de todo aquele histórico de informações. Faz sentido o que eu estou pensando? Sim, o Data Lake, ele permite às empresas o acesso a uma quantidade de dados enorme. A internet é o maior exemplo de Data Lake que nós temos hoje. Você tem muita informação, grande parte dessa informação não serve para nada, é lixo digital que está sendo acessado ali, e você precisa ser mais assertivo na hora de você encontrar as informações-chave, criar um padrão para poder encontrar essa informação e trazer para ser analisada na Analytics, por exemplo, criando através de modelos de data science e tudo mais, uma resposta que tenha relação, obviamente, com o objetivo da sua consulta, com o seu negócio. Sim. Então, a inteligência artificial, a GPU, ela ajuda, no caso, fazer exatamente o analytics, preparar essas consultas, essas queries, gerar os patterns, essa forma de padrão através de aprendizado, que é uma, digamos assim, um machine learning, né? Um aprendizado de máquina. E, obviamente, todo esse dado, que a maioria é lixo, ele vai separando o que realmente é necessário e te traz a informação de uma forma mais inteligente. Esse cálculo, essa execução necessita de um poder de capacidade de computação muito alto. Sim. O GPU ajuda exatamente porque essas fórmulas, algoritmos matemáticos que se executam milhões e bilhões de vezes simultaneamente precisam ser processados através de múltiplos núcleos simultaneamente. Então, seria algo nesse sentido. Não, eu compreendi. GPU é uma oferta disponível em vários players de cloud, principalmente os grandes hyperscalers. Quando a gente fala de análise de grandes volumetrias de dados para certos nichos de mercado, é um perigo você pegar tamanha volumetria de dados que são muitas vezes sigilosos ou críticos e ancorar isso num fornecedor terceiro ou externo, muitas vezes até aberto à internet, para conseguir fazer todos os processos de análise. Quando a gente fala de empresas que demandam ou têm a necessidade de tratar esse dado, e como você mesmo falou, por causa de uma query ou de um processo de data mining, transformar esses dados em informação, mas são dados críticos e sigilosos. Isso também é possível fazer no formato on-premises. E se for possível, você entende que a Zadara se destaca em algum momento nesse tipo de arquitetura on-premises com GPU? Eu estou querendo direcionar a pergunta para compliance, sigilo de dados, sabe? Dados críticos, dados sigilosos. É possível ou acaba que Zadara é mais do mesmo, como qualquer outro servidor que ele poderia adquirir de mercado? Existem diferenciais e benefícios que, sim, é necessário levar em consideração. Quando nós falamos de tratamento de dados, no caso, como tu mencionaste, Data Lake, nós estamos falando de uma grande quantidade de dados e aí ela é abstrata. Nós não estamos definindo exatamente a origem desses dados.
Agora, relacionado a dados sensíveis, a dados que o cliente precisa ter controle e segurança sobre ele, nosso exemplo de tecnologia, como uma VPSA, creio que já foi falado aqui em alguma instância, ela permite, de maneira privada, você isolar o dado e de maneira muito flexível, um tratamento como se pode utilizar na nuvem pública, no formato de EBS, de bloco, um formato de objeto. Você pode ter esse dado de criptografado, com todas as taxas de compressões, de duplicação, com todas essas funcionalidades, incluindo-se até imutabilidade para garantir a compliance dos dados. Isso falando em termos de on-premise, porque não é muito simples, e aí também envolve Edge Cloud, quando tu vai falar em ter um storage dedicado só para fazer isso no seu data center. Pois Então, exato. Falando um pouco já em termos de nuvem híbrida, de solução híbrida, é possível sim você ter parte de dados, informações que não são sensíveis, abstraídas, né, adquiridas desde um data lake, de uma internet, de qualquer lugar do mundo, tratar esses dados internamente, on-premise, com a capacidade de computação, com GPU como serviço dentro do seu data center, ou na borda, através de uma Edge Cloud, utilizar também dados que estejam em Object Storage de uma nuvem pública, ou até mesmo serviços que são providos hoje em internet de informações. Você pode realmente executar desde o seu data center ou de uma Edge Cloud, uma cloud próxima ao seu data center, esse tipo de análise de dados que está criptografada no seu data center ou numa nuvem parceira Zadara, próximo ao seu data center, que está em dados, estamos falando em dados isolados, de novo, criptografados, onde a chave é controlada pelo usuário final, esse dado é trafegado e também é descansado de maneira criptografada, ele está ali estacionado, está cifrado, nós falamos de maneira por certificado, chaves criptográficas e tudo mais, e quando é transferido desse Edge Cloud para dentro do data center do cliente, também ele vai de maneira criptografada. Sendo redundante, esse dado sensível ele pode ser manipulado e tratado como um analytics desde uma perspectiva de computação local, mas acessado de maneira compliance em uma Edge Cloud e até mesmo Public Cloud. Você pode separar o que é privado, o que é dado que necessita de um compliance dentro do teu data center, numa VPSA, Zadara, on-premise, pode ter parte desse dado alocado, alojado em um data center próximo de um parceiro nosso, ou até mesmo de uma nuvem pública que pode complementar dados que você precise para gerar um analytics e trazer essa informação para dentro de casa no machine learning, usando uma linguagem de treinamento, numa IA local, com GPU Zadara dentro do seu data center, fazer uso dessas tecnologias, dados privados locais, dados privados em parceiros próximos, dados públicos e processamento local. Então é possível complementar, isso eu falo como uma vantagem que a Zadara oferece, você ter uma nuvem híbrida, porque eu posso ter essa mesma tratativa de dados localmente on-premise, na borda, numa Edge Cloud de um parceiro nosso, ou até mesmo na nuvem pública, seja ela Zadara ou de terceiros. Isso se aplicaria também para o mercado público, né? Para o governo. Aí, quando começamos a falar de governo, que está em moda agora, a questão da soberania dos dados, efetivamente é ter esses dados controlados, que você sabe exatamente onde estão armazenados. Estão falando de questão geográfica, de questão de controle de acesso, tudo isso, obviamente, é parte do conceito de soberania e de compliance que nós temos como exigência hoje no mercado. De novo, eu vejo como uma vantagem na tecnologia da Zadara, quando ela entrega uma VPSA, uma Virtual Private Storage Array, de um formato de cloud, estamos falando é um armazenamento em formato de cloud, sobre consumo que você pode estar ali dentro da tua casa, pode estar próximo da tua casa, ou pode estar em um local do teu país, e se é um dado público, ou se é um dado que não necessita de estar com seu compliance fora do teu país.
Você sabe que há uns 10 anos atrás eu trabalhava em outra empresa e ela era parceira de um grandíssimo fabricante de tecnologia que foi um dos pioneiros em trabalhar com inteligência artificial e, por consequência, consumindo GPUs. E eu lembro de um comercial desse grande fabricante nos Estados Unidos, aonde eles mostravam que eles fizeram o consumo de infraestrutura de GPU, apresentaram para o workload a mancha criminal de uma cidade americana dos últimos 30 anos Uhum. e embarcaram um agente dentro da viatura de polícia. De forma que, baseada em estatísticas, esse agente falava, olha, talvez seja adequado você estacionar sua viatura quando for 8h15 da noite, na esquina da Augusta com a Alameda Franca, porque existe 85% de chance de ter um assalto naquela loja de conveniência. Uhum. E o comercial era bem legal, porque enquanto o policial estava indo para conveniência, o ladrão também estava se preparando para ir para conveniência, né? E quando o ladrão entrava na frente da conveniência, tava lá o policial já tomando um cafezinho, ele até cumprimenta o ladrão assim, meio que Minority Report, aquele filme que Uhum. prevê o futuro, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Querendo ou não, para um fornecedor de uma solução dessa, quando ele fecha o contrato com um órgão público para fornecer uma ferramenta de segurança, isso é uma solução no formato SaaS, Software as a Service. Há algumas semanas, um grande executivo de tecnologia fez um comentário que gerou um burburinho no mercado. Alguns concordaram, outros nem tanto. Eu queria saber a tua opinião. Ele disse que, em pouco tempo, as ofertas de software como serviço vão acabar. Foi esse o termo que ele usou. Uhum. Substituídas pelo conceito de agentes de inteligência artificial. Ou seja, como se o software de ERP, o software de CRM, o Marketplace, o BI, Uhum. literalmente fosse uma persona, né, munido de informações, te dando insights quase que como um futurólogo e sendo capaz de ser muito mais proativo. Você acha que a gente está caminhando para isso num futuro próximo? E você entende que a Zadara pode se destacar se o cenário for esse? É, assim, pensando na cena é interessante, né? O que hoje nós vemos como algo utópico já deixou de ser há um bom tempo. E no sentido de você ter um, digamos, uma polêmica desse nível com o CEO de uma grande empresa falando que SaaS is dead, algo assim, obviamente trouxe para o mercado uma série de discussões, réplicas, tréplicas e afins. Eu não estou dizendo que ele esteja certo, mas Não é o caso. a ideia é entender a sua opinião a respeito da matéria, né? É que esse CEO ele é fornecedor de soluções SaaS e fornecedor de solução de inteligência artificial. Então ele está vendendo o peixe dele e olha, não, esse produto ele vai morrer, mas eu tenho aqui a solução para esse produto que está morrendo. Então é uma perspectiva dele que gerou obviamente uma polêmica, mas acho que o que ele não fez foi usar a própria inteligência artificial e perguntar para ela, SaaS is dead? Assim, realmente tá. E eu estive lendo algumas réplicas e o engraçado é que a inteligência artificial respondeu o seguinte, que o SaaS não vai morrer, não tende a morrer. Na verdade, a inteligência artificial ela vem para ela mudar um pouco o conceito de consumo de SaaS. E como isso? O SaaS hoje ele é um software oferecido como algo pronto, que traz agilidade e flexibilidade no dia a dia para as empresas. É muito simples quando eu quero simplesmente carregar uma aplicação na internet sem ter que me preocupar com toda a infraestrutura, a interface gráfica, os botões e afins que ela pode representar para trazer um resultado, entregar um produto para o usuário final. Essa ferramenta de SaaS ela é meio que estática. Então você tem um catálogo, um marketplace, você escolhe lá, ela vai trazer uma interface gráfica com os botõezinhos, o usuário tem que ir lá preencher um campo, um outro, selecionar algum produto, assim ele vai trazer um resultado e uma ação, certo? A inteligência artificial ela vai transformar a forma como o usuário consome SaaS, porque já não mais vai trazer algo estático, uma solução de marketplace, alguma coisa assim, que nós estamos falando de prateleira.
A inteligência artificial, ela de maneira preemptiva, ela vai receber uma solicitação, às vezes verbal, ou até mesmo por uma expressão facial, usando tecnologia de biometria, que hoje já é muito comum, e através dessas expressões, do seu falar, a interface gráfica do SaaS, desse serviço que eu fiz como SaaS, ele é configurado, ele é otimizado no padrão do seu comportamento. Não é mais um software que você consome, eu preciso de um ERP, ele vai te trazer uma interface de ERP fixa, aqueles botãozinhos de sempre, aquela tabelinha de sempre. Não, ele vai trazer a informação do jeito que o usuário quer, da forma como ele está consultando, sem ter que customizar ou trazer alguma otimização específica para aquele resultado. Então, a interação com o software as a service, ela vai ser mais dinâmica, mas vai continuar sendo utilizada. Isso eu estou respondendo isso em base exatamente a provocativa que esse CEO trouxe para o mercado e muitos questionaram. E a inteligência artificial respondeu exatamente o que eu estou te explicando agora. Ela respondeu, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que falei isso. E o bacana é assim, nós, a Dara, temos um potencial nesse ano. Eu diria que nós temos aí uma boa oportunidade de crescimento em relação a essa necessidade de mercado, porque ela é digamos que uma das prioridades nossa em desenvolvimento é exatamente se aproximar mais e mais do que é GPU as a Service. Tá? Então, essa demanda está crescendo, o Gartner já prevê crescimentos de mais 27% para 2025. Assim, se você coloca qualquer Generative AI, Gartner Prediction, qualquer desse tipo de pesquisa, você vai ver que é só estatística de crescimento, porque é algo já uma demanda existente, latente do mercado. Então a expectativa, o hype, né, sobre o consumo de GPU e inteligência artificial é muito grande. De novo, nós temos essa capacidade, nós estamos de olho nessa necessidade do mercado, a demanda, temos soluções já hoje de GPU como serviço e nós estamos lutando, como vários outros players, para ultrapassar a barreira que eu comecei no nosso bate-papo. Assim, existem questões burocráticas, existem alguns entraves tarifários que nos impedem sermos mais ágeis na entrega desse tipo de serviço, mas eu diria que estamos muito alinhados com a necessidade do mercado, do que tem se esperado, a expectativa em relação a esse tipo de serviço, para termos uma qualidade de inteligência artificial on-premise, na borda, com o Edge Cloud, nossos parceiros, e as clouds que a Zadara tem em todo o mundo. Quando você participa das reuniões técnicas da Zadara com o nosso time lá de fora, área de produtos, área de engenharia, qual o caminho que você vê que a Zadara vai trilhar em 2025 no que compete à oferta de GPU? Bom, como eu mencionei antes, eu tenho uma relação próxima a gente tem uma reunião praticamente 2 vezes por mês com os Product Managers, com os responsáveis pela engenharia, onde eles discutem, obviamente, alguns roadmaps internos, o que está sendo avaliado, obviamente na estratégia de negócio, o que o próprio Johan, nosso CEO, esteve aqui no podcast falando sobre nossa estratégia com a Sovereign AI, né, a inteligência artificial soberana. Ele falou bastante de inferência. Inferências. Temos atuado assim com um grande fabricante de placas gráficas. Eu acredito que em um curto espaço de tempo, aqui no Brasil, nós teremos novidades ainda esse ano. E diria que GPU como serviço é um modelo de negócio que é necessário, digamos que é necessário. Creio que todos os grandes players de tecnologia do mercado vão oferecer isso. Os que já oferecem, ok. Aqueles que ainda não oferecem vão oferecer sim ou sim, não existe não oferecer. E a partir do momento que nós conseguimos passar alguns limites, algumas barreiras, isso vai se popularizar.
E a vantagem vai ser exatamente não só a questão de custo econômico, vai ser parte de facilities, a parte de acessibilidade, a parte de LGPD, a parte de compliance, quem te oferece mais soberania, quem consegue te entregar mais rápido, quem te garante, quem te entrega performance. Então existe uma série de variáveis a serem consideradas e nossa estratégia como Zadara, eu posso dizer abertamente que está muito bem alinhada com a visão de mercado hoje. Eu espero ter boas notícias para o Brasil. Afora nós já estamos vendo alguns negócios sendo concretizados e no Brasil isso está, digamos que, em marcha. Legal. E caminhando para o final, infelizmente, se o parceiro Zadara encontrar hoje no Brasil alguma oportunidade em algum desses clientes que nós comentamos para entrega de GPU, qual que é a atuação do seu time de SAs e SEs e como que a gente ajuda esse parceiro a identificar, evoluir, desenvolver e concretizar essa oportunidade, claro, na questão de competência técnica e de arquitetura? Sim. Bom, nesse exato momento nós estamos trabalhando em alguns conteúdos específicos para prover aos nossos parceiros mais informação concreta, informações mais precisas alinhadas com o mercado. E inicialmente nós estamos disponíveis para apoiar num discovery, se for necessário, junto ao cliente, entender qual a necessidade do cliente, até onde ele necessita fazer uma prova de conceito. Podemos entregar, o time de SA é responsável por criar esse ambiente e entregar acesso ao ambiente de laboratório para a prova de conceito e logo atender a necessidade. Casos reais que já aconteceram recentemente foi, eu testei com uma GPU modelo tal, o rendimento aqui não foi tão quanto eu esperava. Ok, nós não temos só essa, vamos passar para um modelo mais potente, vai ser, porque existem clientes, acreditem que eles nem sequer ainda provaram GPU. E aí uma oportunidade que eles têm através de uma POC, pegar um modelo de treinamento básico com Llama, por exemplo, que eles estão recém-desenvolvendo, e levar isso para um ambiente de teste real, que eles podem meter carga ali e ver os resultados, ter um gráfico desse resultado e dizer, isso aqui funciona para mim nesse modelo, é esse tipo de GPU que eu preciso, e logo a gente pode avançar para a parte comercial, negociação e ver com nossos parceiros como isso vai ser entregado para o cliente na ponta. Perfeito. André, muito legal, cara. Obrigado por ter voltado. Imagina. Aposto que esse episódio até vai dar mais views que o primeiro. Esperamos que sim. E agradeço de novo pelo seu tempo, cara. Imagina. Foi um prazer, meu velho. Obrigado. Se você já é um parceiro Zadara e identificou uma oportunidade para entregar soluções em GPU, acesse o Z-Partner e registre essa oportunidade. O time do André vai ter grande prazer de te ajudar a construir todas as etapas para você conquistar o projeto. E se você ainda não é um parceiro Zadara, acesse nosso site. Vai ser um prazer conhecer você e mostrar todo o poder do Cloud Zadara, tanto para ofertas de GPU como para todo o nosso portfólio e conseguir fazer com que você chegue nos seus objetivos dentro do mercado de cloud também. Obrigado e eu te espero no próximo episódio.